João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando ele se encontra com Jesus Cristo, ele olha para Jesus e ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sei se você sabe, mas antes desse tempo, para que a pessoa fosse perdoada, para que o pecado das pessoas fossem perdoados, essa pessoa precisava sacrificar um cordeiro. E esse cordeiro precisava ser puro, perfeito. E aí, quando o cordeiro era sacrificado, o pecado das pessoas eram perdoados. João Batista, quando ele olha para Jesus, ele fala: Eis o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Nós conhecemos a história de Jesus na sua caminhada, queridos, que quando Jesus começa o seu ministério com aproximadamente 30 anos de idade, e o ministério de Jesus é um ministério curto, mas muito impactante, muito profundo e muito ativo. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos que todos os passos de Jesus foram passos intencionais. Jesus veio à terra para cumprir um propósito. Jesus, ele veio na terra para que a vontade de Deus, para que a vontade do Pai dele fosse estabelecida sobre a terra. João Batista, quando anuncia Jesus, ele fala: Eis o Cordeiro que veio para tirar todo o pecado do mundo. E nós hoje, esse dia é muito especial, esse dia é propício, esse dia é uma das comemorações mais importantes. Talvez você considere, você possa considerar no cristianismo que a Páscoa ela até é mais importante que o Natal. No Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus. E na Páscoa o quê? A morte e a ressurreição de Cristo. Presta atenção comigo, querido, isso é maravilhoso. Jesus, ele veio à terra para morrer. Jesus, ele veio na terra com o propósito de morrer. Ele era o Cordeiro. Deus enviou o único filho dele para morrer em nosso lugar, para que o nosso pecado fosse perdoado. Se você está aqui na chácara, se você está aqui presenciando esse culto maravilhoso, nós estamos aqui porque um dia o Cordeiro morreu. Ele morreu. Sim, ele morreu. Na sexta-feira, Jesus foi crucificado. Maltrataram Jesus, bateram nele, cuspiram nele, colocaram em Jesus uma coroa de espinhos. Provavelmente, eu e você, nós não suportaríamos tamanha dor. Nós morreríamos antes da cruz, antes de chegar na cruz. Ele foi maltratado. Ele foi menosprezado. Mas ele foi maltratado, ele foi menosprezado, para que a vontade do Pai dele se cumprisse sobre a vida dele. Não parece estranho para nós isso? Como assim alguém vai ser maltratado e mesmo assim a vontade de Deus vai ser estabelecida? Ele morreu na sexta-feira e ele ressuscitou quantos dias depois? Quantos? 3 dias depois. Hoje nós estamos aqui comemorando a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Aqueles que mataram a Jesus, quando viu ele na cruz, aqueles que estavam contra Jesus naquela época, quando viram Jesus morrendo na cruz, eles festejaram e falaram assim: nós conseguimos o que nós queríamos. Já aqueles que estavam ao lado de Jesus, os seus discípulos, os seus familiares, quando viram Jesus na cruz, falou: talvez ele não seja tão forte assim. Talvez aqueles que andavam com Jesus puderam, nesse momento, questionar alguma coisa. Nós sabemos que um deles até questionou, até negou a Jesus, enquanto Jesus estava apanhando.
Eu quero que você imagine comigo o dia entre a morte e a ressurreição. Porque eu e você, nós sabemos o final da história. Nós sabemos que ele venceu a morte. Nós sabemos que Jesus, ele ressuscitou. Mas aquele povo na época, eles não sabiam o que ia acontecer. Concorda comigo? Eles não sabiam o que ia acontecer. Imagine o sábado. Os que estavam com Jesus estavam decepcionados, estavam tristes, estavam em luto. Os que queriam matar Jesus estavam felizes, estavam realizados. Mas eles não sabiam que existia um domingo em que Jesus ia ressuscitar. Os que mataram estavam felizes, os que estavam com Jesus estavam tristes. Mas bastou mais um dia. E quando foram ver, o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Então aqueles que estavam contra Jesus naquele momento ficaram indignados. O que está acontecendo? E aqueles que estavam ao lado de Jesus falaram assim: é Ele. E Jesus, Ele ressuscitou. Querido, eu estou aqui nessa tarde para dizer algo para você, que eu quero que você grave isso no seu coração. Parece clichê, parece algo muito simples, a gente já ouviu várias vezes. Mas o Deus que nós adoramos, Ele morreu, mas Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. A morte não foi capaz de segurar Jesus. Jesus venceu a morte. Ele venceu. Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele vivo está hoje neste lugar. Porque Ele ressuscitou, Ele está vivo na minha vida. Ele está vivo em você. Ele está vivo na sua casa. Ele está vivo por onde você passar. Porque esse Jesus que ressuscitou, Ele está em você. Se você acreditou, se você confiou nele, se você o aceitou, Ele está em você, Ele está em mim. Jesus vive. Você pode dizer aí do seu carro: Jesus vive. Jesus vive. Ele está vivo. Esse Deus, Ele é vivo, Ele continua operando os milagres. Esse Deus que nós servimos, Ele é poderoso para mudar a história. Esse Deus que nós servimos, Ele é poderoso o suficiente para mudar a sua situação. Mas eu quero ir um pouco adiante nesse momento com os irmãos. Porque nesse exato momento, centenas de milhares ou talvez milhões de pessoas estão comemorando a morte e a ressurreição de Jesus. Mas o Evangelho, quando nós pregamos o Evangelho é sobre vida e não sobre apenas conhecimento. Entenda isso comigo. Não adianta eu conhecer a história se eu não viver. Não adianta eu saber que Jesus venceu a morte se eu não entregar a minha vida a Ele. Não adianta eu saber que esse Jesus foi mais forte que a morte e eu não viver para Ele. Não adianta. O Evangelho é um Evangelho de fé, onde nós cremos, mas também praticamos. Abra sua Bíblia comigo, querido, se você estiver aí no seu carro. Em Marcos capítulo 4, no verso 35. É uma história muito interessante que os irmãos conhecem. Eu quero ler aqui. E diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro.
eles os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? O verso 39 diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. No verso 40 diz: Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tens fé? Como é que não tendes fé? Querido, a situação que estava acontecendo, eu já estou terminando aqui, mas eu quero que você preste muita atenção aqui nesse momento, querido. Jesus estava no barco com os seus discípulos, e aquele barco começou a sofrer muita coisa, uma tempestade, e começou a entrar água dentro do barco, e Jesus estava onde? Jesus estava dentro lá do barco, ele estava dormindo. Jesus estava com a sua cabeça num travesseiro. Enquanto a tempestade estava acontecendo, Jesus estava dormindo. E aí então os seus discípulos chegaram para ele e falaram assim: Mestre, não importa para o Senhor que a gente morra aqui? E aí ele fala, Jesus se levanta, ele acorda e com a sua voz ele acalma a tempestade. Ao som da voz de Jesus Cristo, de Jesus, ele acalma a tempestade. E ele olha para os discípulos e fala assim: onde está a fé de vocês? Porque onde vocês têm depositado a fé de vocês? Vocês não têm fé? A pergunta que eu faço para os irmãos nessa noite, para você que está nos assistindo aqui também, é o seguinte: nós sabemos que Jesus vive, amém? A pergunta que eu faço para você é: você sabe que Jesus vive, mas aonde você tem depositado a sua fé? Aonde você tem depositado a sua fé? Saber que Jesus ressuscitou, o mundo sabe. Mas poucos depositam a sua fé em Jesus. O barco estava afundando, a água estava entrando dentro do barco. Mas Jesus estava calmo. Jesus estava dormindo. Não porque ele não estava ligando para a situação, mas porque ele sabia que ele tinha controle sobre toda a situação. Ele tinha controle sobre toda a situação. Querido, o que eu quero dizer com você nessa noite, nessa tarde, é o seguinte: nós sabemos que ele ressuscitou, mas nós precisamos tomar uma atitude, dar um passo e depositar a nossa fé por completo na pessoa de Jesus Cristo. Talvez o barco da sua vida esteja balançando. Hoje, o barco do mundo está balançando. A água está entrando. As pessoas estão morrendo, algumas. O mundo está virado de ponta cabeça. Mas eu, com ousadia, eu digo a você, irmão, você não precisa temer, porque Jesus em nenhum momento ele saiu do barco. Jesus em nenhum momento saiu do controle de toda a história. Jesus em nenhum momento abriu mão do controle de toda a história. O Deus que nós servimos, o Jesus que nós adoramos, ele está no controle de toda a situação. É muito interessante porque eu vivo isso lá em casa. Nós estamos numa fase muito legal com o Azaf lá em casa, que é o seguinte: o Azaf ele está no processo de sair do berço e ir para a cama. Você que é pai já viveu isso, amém? Essa tribulação você já passou. Agora essa bucha é minha, da Larissa lá em casa. O Azaf está saindo do berço, ele não quer mais o berço, agora ele quer a cama. Mas só que quando ele estava no berço, quando ele acordava, ele não tinha para onde ir, porque ele estava preso ali. Também não entendia muito, era muito novo. Agora ele está na cama. Então quando ele acorda, ele fica preocupado porque está tudo escuro, ele não sabe onde ele está. E a primeira coisa que ele faz, ele sai do quarto dele,
levanta da cama dele, independente do horário, se é 2 horas da manhã, se é 5 horas da manhã, se é 8 horas da manhã. Quando ele acorda, ele levanta e ele vai direto para onde? Pro quarto do papai e pro quarto da mamãe. E essa noite eu acordei de 2 horas da manhã porque ele estava batendo na porta, e o Asaf não tem nem 2 anos, ele estava batendo na porta do meu quarto. Não estava chorando, mas ele entrou no quarto, eu peguei ele, coloquei junto com a gente na cama, e ele dormiu até 10 horas da manhã. O Asaf é um bebê. E o ideal é que a gente não seja sempre como um bebê. Porque o Asaf, se ele tivesse um entendimento, e daqui a pouco ele vai ter esse entendimento, quando ele acordar e ele ver a cama dele, ele vai saber que ele está na casa dele. E se ele está na casa dele, ele sabe que o pai dele e a mãe dele está ali também. Então ele não precisa ter medo. Hoje, como um bebê, ele fica assustado e ele corre para os braços do pai. Ele corre para os braços da mãe, para a cama, e quer dormir junto com a gente. E ele dorme o tempo inteiro. Querido, você não é mais bebê na fé. Ou você não deve ser mais bebê na fé. O que eu quero dizer com isso é que você tem que entender junto comigo, nós precisamos entender como igreja, que Jesus está no mesmo barco que a gente está. Amém? Jesus está no barco da nossa vida. Se você um dia convidou Jesus para morar no seu coração, se um dia você convidou Jesus para habitar na sua vida, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Eu falo de novo, você não precisa ter medo, porque lá no fundo está Jesus com você. E quando você tem medo, Ele vai lá e acalma a tempestade. Nós precisamos ter a certeza, e nós vamos avançar como igreja, quando nós entendemos que no barco da nossa vida, quem está conduzindo é Jesus. Por isso eu convido você nessa noite a depositar toda a sua fé em Jesus. Qual é o seu problema? Qual é a grandeza do seu problema que Jesus não pode resolver? Qual que é o problema que você está enfrentando, por maior que você pense que ele seja? Jesus, com a sua voz, ele acalma a tempestade. Jesus, ele venceu a morte, mataram, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. Querido, se o Deus que venceu a morte, se o Deus que fez milagres, se o Deus que acalmou a tempestade não puder resolver o meu problema e o seu problema, eu não sei o que vai acontecer. E se a gente tem essa dúvida, é que talvez nós não estamos depositando a nossa fé total em Jesus Cristo. Eu convido você a sair do seu carro agora, ficar do lado do seu carro, e nós vamos orar juntos. Se você puder, é claro. Não há problema maior do que o poder de Jesus Cristo. Não há tribulação maior do que o poder de Jesus Cristo. Ele é poderoso. Ele é grande. Ele é maravilhoso. Não existe outro igual a esse Deus. Querido, eu convido você no seu lugar a fluir junto comigo nessa oração. Nós estamos aqui e o Senhor está sobre nós. Não há ninguém maior que Ele, não há ninguém mais poderoso que Ele, não há nada que pode derrubar a esse Deus. Jesus, nome sobre todo nome, está acima de todas as coisas. Por isso eu oro nesse momento, Senhor. O Senhor que é o Deus que venceu a morte, o Senhor que é o Deus que acalmou a tempestade. Eu clamo para que o Senhor nos visite agora, nesse momento, Pai. Venha com a Tua paz. Venha com a Tua paz sobre a Tua igreja, Deus. Venha com a Sua paz sobre a Tua igreja. Jesus, 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 venha sobre nós. Sim, o Senhor que venceu a morte, o Senhor que acalmou a tempestade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor está conosco. Nós depositamos a nossa fé em Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti, depositamos tudo que temos. Nós depositamos tudo o que somos em Ti, Jesus.
Seja engrandecido, Pai. Seja exaltado. Em nome de Jesus. Querido, olha aqui para mim agora, em nome de Jesus. Entenda uma coisa. Jesus está com você. Amém? No barco da sua vida, é Jesus quem está guiando. A tempestade, ela vai passar, mas você não precisa temer, porque você não está sozinho. E a tempestade é sim maior do que você pode aguentar, mas não é maior do que Jesus pode resolver. Convide Jesus para se fazer mais presente dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua família. E o medo ele vai embora. Porque a palavra nos diz que o verdadeiro amor ele lança fora todo o medo. Lança fora todo o medo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Vamos ceiar juntos agora nesse momento.